pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma gravação dos 8º anos. Hoje nós iremos falar sobre a América Central. Bom, a América Central, então, ela está localizada na zona intertropical e ela ocupa uma pequena porção do continente americano, pouco mais de 742 mil quilômetros quadrados, o que representa cerca de 1,8% do território. Apesar disso, é na América Central que encontramos a maior parte dos países e territórios do continente, quase todos com pequenas extensões territoriais. E ali ela apresenta duas partes diferenciadas, uma continental constituída por um istmo que une a América do Norte à América do Sul, e a outra, a insular, formada por um conjunto de ilhas denominadas Antilhas. Vamos falar um pouquinho da América Central Continental. Ela tem uma área um pouco mais de 500 mil quilômetros quadrados e uma população de cerca de 40 a 45 milhões de habitantes. E existem 7 países independentes nessa região. Quais são esses países? Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e Panamá. Já na América Insular, ela está localizada, são as ilhas, está localizada no Mar do Caribe. Possui uma população de mais ou menos 36 milhões de habitantes e possui 13 nações independentes. Quais são essas nações? Antigua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba, Dominica, Granada, Haiti, Jamaica, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas, Trinidade e Tobago. Mas existem também na América Central inúmeros territórios, geralmente ilhas que pertencem a nações estrangeiras. É o caso das Ilhas Virgens Americanas, as Ilhas Virgens Britânicas e as Antilhas Holandesas. Nós podemos observar que na América Central não existe nenhum país realmente industrializado. São, em geral, nações pobres e com economias baseadas nas atividades primárias, que exportam açúcar, banana, café, cacau, tabaco, charutos e bebidas. E são também áreas em que, não raro, existem belas paisagens tropicais costeiras, como praias visitadas por um grande número de turistas. As melhores condições de vida são encontradas nas Bahamas, com renda per capita de mais de 21 mil dólares, e também em Trinidade e Tobago. São países minúsculos e pouco populosos, que vivem do turismo ou de fato de serem paraísos fiscais. Que na parte continental da América Central, as melhores condições de vida estão no Panamá e, em segundo lugar, na Costa Rica. E as piores condições de vida de toda a América Central e até mesmo de todo o continente são encontradas no Haiti e na Nicarágua. Vamos falar um pouquinho sobre o Panamá. O Panamá ele se encontra na parte continental da América Central. A capital dele é a cidade do Panamá. Ele possui um clima equatorial. A religião principal é o cristianismo, mas existem outras religiões dentro do país. O idioma oficial é o espanhol e existe a moeda baobá. Mas o principal do Panamá que nós podemos falar é o Canal do Panamá, que no fim do século XIX surgiu a ideia de construir um canal que possibilitasse a navegação entre os oceanos Atlântico e Pacífico, para encurtar as distâncias no transporte marítimo. Uma companhia francesa iniciou em 1881 a construção desse canal, na parte mais estreita da América Central, no Panamá. Mas dificuldades encontradas nos terrenos e as doenças tropicais contraídas pelos trabalhadores acabaram paralisando a obra.
Mas no início do século XX, os Estados Unidos interessaram em progredir com a construção do canal. E, com a independência do Panamá em 1913, os Estados Unidos concluíram essa obra. Em troca, o Panamá deu a concessão desse canal aos Estados Unidos. Esse canal ele possui uma extensão de 82 quilômetros. Os norte-americanos, então, eles obtiveram essa concessão, né, da zona do canal, mas com o passar do tempo, os panamenhos, eles perceberam essa situação, ela estava se tornando insustentável. Aí eles fizeram um acordo e o canal do Panamá e a zona ao seu redor ficaram sob domínio, né, norte-americano até dezembro de 1999 e em 2000 passaram para o controle do Panamá. E aqui nós temos algumas imagens do Panamá, né, do canal do Panamá e da bandeira do Panamá. Vamos falar agora um pouquinho sobre o Haiti. A capital do Haiti, Porto Príncipe. Clima tropical úmido. Idioma, eles possuem o francês e o crioulo haitiano. Aqui nós temos moeda. E algumas imagens sobre o Haiti. Principalmente a imagem sobre o terremoto que eu vou falar do ano de 2010 que ocorreu no Haiti, que devastou o território do Haiti. O Haiti, ele foi a primeira colônia América Latina a se tornar um país independente, mas por esse motivo e porque quem assumiu o poder foram os antigos escravos africanos e não a elite de origem europeia, ele sofreu boicote das potências europeias no século XIX. E desde 1994, o Haiti vive uma situação política menos autoritária, com militares sendo sido obrigados pela comunidade internacional, liderados pelos Estados Unidos, a abandonar o poder e permitir eleições livres. Aparentemente, o Haiti vivia um regime democrático desde então. E realizou até mesmo eleições democráticas, que contaram com a fiscalização da ONU e dos Estados Unidos. E ele começou, então, a progredir. Mas, para piorar a situação do Haiti, em 2010, houve um forte terremoto que atingiu o país, ocasionando uma enorme destruição no país. E até os dias atuais, o Haiti vive da ajuda internacional e continua sendo o país mais pobre e o que possui maior porcentagem de pessoas vivendo na miséria do continente americano. Bom, vamos falar um pouquinho de Cuba agora. Cuba, capital Havana, possui um clima tropical, o idioma é o espanhol e a moeda é o peso cubano. É o único país socialista do continente americano. Construíram uma economia baseada na propriedade estatal e no planejamento centralizado da economia. Com a desintegração da URSS, em 1991, Cuba passou a enfrentar problemas econômicos, mas houve uma melhoria na qualidade de vida depois que ela se tornou socialista. Os índices que medem a qualidade de vida da população são um pouco maiores em Cuba que na maioria dos países latino-americanos, mas há uma estagnação da economia. E também há o refúgio de cubanos para Miami. Com o término da ajuda soviética, né, porque houve a dissolução, né, ou a desintegração da URSS, houve, com a insistência de Fidel Castro em manter o regime socialista, Cuba terminou o século XX como um país relativamente isolado do resto do mundo e decadente, e como uma visível piora nas condições de vida da população em geral. Descontentes com o regime, centenas de cubanos tentam atravessar de barco em precárias canoas ou jangadas o agitado mar que separa essa ilha da Flórida nos Estados Unidos. Continua. Mas está havendo sinais de mudanças nesse país, né? Para atrair moedas internacionais,
O governo cubano passou a permitir construção por empresas estrangeiras de alguns hotéis luxuosos destinados a turistas. E em 2015, iniciaram-se discussões com vistas ao restabelecimento de relações diplomáticas com os Estados Unidos, o que certamente implicará mudanças políticas e econômicas no futuro. Aqui nós temos algumas imagens de Cuba, né? Nós podemos ver a frota de veículos, veículos são muitos antigos, né? São da época de quando Cuba ainda se tornou socialista, na década de 50. E a imagem da capital de Cuba também. Até a próxima aula, pessoal. Beijos!